Bem-vindos ao Brasascast, o podcast do Brasas. Hoje, a gente vai receber aqui duas pessoas incríveis da empresa. Eles são irmãos, pra quem não sabe. Fernanda, que é a nossa estagiária do marketing, e James, que é o diretor do Parque Olímpico. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Thank you. Oi, gente. Obrigado. Já começou falando por cima dele, tá tudo bem, né? Dá o seu oi, James. Hello, guys. Mas isso assim é super natural, você precisa falar por ser mais nova, assim. Isso vai ser ótimo, eu estou amando. Mas então, a Fernanda começou recentemente, né? Ela começou esse ano no Brasas como estagiária, mas a sua história com o Brasas é muito longa. Então acho que começa contando um pouquinho pra gente aí como começou, como é que você veio parar aqui. Vamos lá. Então, eu tô no Brasas, vai fazer 14 anos. E assim, a minha história do Brasas é engraçada, porque eu fiz curso de inglês em outro lugar. E sempre gostei muito de inglês, né? Num primeiro momento não pensava nem dar aula, eu pensei em fazer jornalismo. Mas acabou tendo essa oportunidade. Eu, enfim, entreguei o application form em uma das unidades do Brasas, mas assim, sem a menor pretensão. O que te fez entregar esse application form na época? Então, eu tinha um amigo que ele dava aula no Brasas, né? E ele falava muito assim, cara, eu acho que você tem potencial para inglês e tal. Seu inglês é bom, tenta, quem sabe. Só que assim, entreguei sem a menor pretensão. Exato. E here I am. Here I am, eles... Vai, mas para de 14, eu assim, eu entreguei, agora eu estou aí. Não, foi engraçado porque quando eu entreguei o application form, assim, entreguei sem a menor pretensão. Mas como bom ansioso que sou, né, entreguei e comecei a ficar com aquilo ali, né. E aí, ia começar o treinamento num período tal, passou aquele período que entrariam em contato comigo caso eu fosse selecionado, e eu fiquei super chateado de não ter sido chamada. Eu também, sabia? Quando eu entreguei, falaram assim, em 2 semanas vão retornar. Não retornaram, foi o caos. Eu não vou pôr, não, e é horrível. E assim, e aí foi o que aconteceu, não me ligaram. No dia seguinte, me ligaram. Entraram em contato comigo, pedindo para que eu fosse, e eu comecei o treinamento no segundo dia. Então eu não participei do primeiro dia de treinamento. Então foi uma coisa atrás da outra. Foi uma coisa atrás da outra, exato. E aí comecei no segundo dia, e assim, já meio perdido com clapping e snapping, né? Mas o treinamento sempre foi a mesma coisa, né? Você se assustou? Você conhecia o Brasas antes? Não conhecia. Quando eu entrei no treinamento, eu fiquei olhando assim, falei, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Todo mundo, né? O que tá rolando? E assim, eu acho que é ainda mais por ser o segundo dia, porque bem ou mal, as pessoas que estavam ali já tinham tido uma ideia ali do primeiro dia e tal. Mas assim, fui pegando o jeito, né? E, de novo, here I am. E você, Pê, como é que foi pra você começar no Brasas? Porque sua história no Brasas não começou esse ano, apesar de você ter vindo trabalhar aqui. Conta um pouquinho pra gente. Então, na realidade, a minha história com o Brasas começou um pouquinho por causa do meu irmão, de certa forma, né? Porque ele começou a dar aula e tal, e aí eu também não conheci o Brasas antes, o que é doido, porque, tipo, é muito grande aqui no Rio. Mas na época você era bem pequena. Eu era bem criança, então, tipo, não tinha muita noção de... Enfim. E aí ele começou a trabalhar aqui, dar aula, e eu comecei a estudar. Eu entrei bem pequenininha, tipo, pequena eu ainda sou, mas... Eu comecei, acho que com 9 anos, mais ou menos, por aí. Kids One. 8 a 9 anos que eu tinha. E eu me formei fiz 6 anos, me formei com 15 anos. Tem 6 anos, mais ou menos, que eu me formei. E eu comecei a cursar publicidade na faculdade. Já tinha acabado o Brasas há uns 3 anos, quando eu comecei a estudar na faculdade. E, assim, nunca passou pela minha cabeça durante a faculdade de trabalhar no Brasas. Porque, assim, é doido, porque a gente tem uma relação muito forte em casa com o Brasas, porque, além da gente, a nossa mãe também trabalha aqui. Então, assim, o papo é Brasas o tempo todo, acaba aqui, não tem jeito, né? Não tem essa coisa de não levar o trabalho pra casa. Não tem. Almoço de domingo, o assunto é esse. O meu pai, tadinho, ele fica, gente, para de falar de Brasas. Gente, alguém do Brasas me contrata pra eu saber, porque... E é engraçado isso, porque gente, para de falar de Brasil. Não, realmente, a gente vai parar de falar e tal. Surge um assunto que, obviamente, não tem a menor
Mas não tem como. A gente passa mais tempo aqui do que em casa, né? Então, Total. a nossa vida... E a nossa vida social acaba sendo assim. Eu lembro que um dia eu fui sair com a Fernanda. A gente falou, vamos sair para descansar e relaxar. Realidade. A gente falou, não, acho. É isso. E aí, então, assim, a gente tem muito essa, tipo, vivência de brasas, mas, apesar disso, não era algo que eu imaginava, assim, uma pretensão. E aí, meio que aconteceu, né? Eu tava estagiando em uma outra empresa, mas eu tava procurando outras coisas. E aí, surgiu isso, tipo, meu irmão falou, olha, o departamento de marketing tá procurando um estagiário. Manda seu currículo. E você já queria trazer a Fernanda? Ou você já pensava assim, em trabalhar com ela? Ou foi só, soube que abriu vaga? Acho que eu de novelo, né? Foi uma coisa de momento, um estalo ali, assim, né? E eu acho que, sei, não tinha pensado nisso. Mas como teve essa oportunidade, e eu vi que, assim, por que não, né? Como eu disse, como a Fernanda acabou de dizer, a nossa mãe já trabalhava aqui e tal. Eu falei, meu Deus, mais um membro da família. Mas, assim, foi um momento. Não era uma pretensão, não era o que eu pensava. Foi premeditado. One family member. E aí foi isso. E aí eu fiz a entrevista e aí rolou. E assim, eu tô curtindo muito. Tá sendo uma experiência muito legal. Tem acho que 8 ou 9 meses que eu comecei. Foi no início do ano. Parece que foi eu. E assim, tô gostando muito, tô aprendendo muita coisa. E tá sendo ótimo. Mas ao mesmo tempo em que parece que foi ontem, assim, parece que já tem muito tempo também. É doido, né? As coisas... Mas isso é o Brasas, né? O Brasas, ele causa esse efeito na gente, né? É tudo muito intenso, né? Desde sempre. Eu lembro que quando eu comecei, né? Quando eu fiz um ano de Brasas, a sensação que era, sei lá, que eu trabalhava 3, 4 anos. Porque é tanta coisa que a gente vive, né? Tanto, né? Exato. Então, assim, muito intenso. Você sente falta de dar aula? Muita. Sério? Muita. É assim, é engraçado, né? Porque eu gosto de dizer que eu sou professor e eu estou diretor, né? Quando as pessoas perguntam, o que você faz? Eu estou diretor, mas eu sou o professor. Então, assim, a gente tem, assim, situações que a gente precisa dar aula de apoio, uma substituição e tal. E é engraçado porque é muito trabalho, né? Parte burocrática e tudo isso. Então, nem sempre a gente está disponível para, enfim, assumir uma turma ou dar aula. E aí acontece uma substituição. E aí é engraçado que às vezes, assim, quando tem substituição, eu nem corro muito atrás, sabe? De um professor pra substituir. Eu falo, é o meu momento. Meu pai chegou anual, é agora. É claro, enfim, são mil coisas e tal, nem sempre é possível, mas é bom, porque é muito bom estar em contato com os alunos, essa troca, eu sinto muita falta. Eu acho que a sala de aula do Brasas é o coração do Brasas. Eu acho que todo mundo que trabalha aqui, de alguma forma, e já passou dentro da sala de aula, entende o Brasas. Eu acho que quem não teve essa aula não entende muito, assim. A gente explica, e a pessoa fica, tá bom, muito legal. Mas quando a gente tá lá dentro, é outra... Tanto quanto aluno, quanto professor, né? Eu acho que é... Quando sai, tudo bem. Já deixar passar, me fiz que foi tudo bem. Mas isso tudo para falar que você entrou no Brasas depois de ter sido aluna também, então você já entendia esse pace. Você acha que te ajudou, de certa forma? Total, eu acho que assim, faz muita diferença você conhecer o método, ou já ter sido aluno, ou pelo menos assistido algumas aulas. Acho que é completo, tipo assim, é o ponto faz total diferença. Isso é engraçado, né? Porque eu lembro que quando eu fazia o treinamento, ela era muito novinha ainda, né? Mas com o tempo, né? A gente... Revelando a idade. Mas eu chegava em casa do treinamento e falava, caraca, é um negócio que você tem que fazer assim, sabe? Aí todo mundo ficava meio que olhando aquilo. E aí, assim, isso que você perguntou, né? De você já ter um conhecimento prévio, é legal, né? O que eu não tive quando comecei, porque eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu acho que quando você já vem com essa bagagem, assim, né? De ter uma ideia, ajuda. Não, eu acho que isso ajudou, tipo, tanto no trabalho, né, no lado profissional, de entrar na empresa como funcionária, já conhecendo, né, mas como aluna também, porque foi isso que ele falou. Eu comecei criancinha, mas mal ou bem eu tinha essa noção por ele de, tipo, a aula vai rolar isso aqui, vai ter palma, vai ter isso. Eu acho que para as crianças que começaram junto comigo, sem ter noção do que era o método Brasas, era uma coisa meio, tipo... Você sabe que eu acho que pra criança não é tanto, acho que os adultos sentem mais essa diferença. Sim. A criança se adapta com mais facilidade, né? Eles estão mais abertos. Sim. Enfim, os adultos ficam meio ressabiados e tal.
E para além da metodologia, a gente fala muito, mas todo mundo que passa por aqui, que a gente conversa, fala dessa característica do Brazos para além do método, que é muito uma... E não é nenhuma demagogia quando a gente fala muito esse sentimento de família mesmo, porque a gente tem contato com todo mundo, não é uma coisa assim, o presidente tá lá e a gente tá aqui, ninguém tem acesso a ninguém. Não é assim. Eu acho que desde quando a gente entra, você sentiu isso de que você logo era parte do grupo? Você tinha os seus amigos do Brazos e... Na realidade, assim, eu acho que o Brazos, ele é, de fato, assim, uma grande família, né? Não só pelo fato de passarmos mais tempo aqui do que com a nossa própria família. No meu caso, eu passo com a minha família. Mas, assim, essa coisa dos amigos e tal, hoje eu diria que, sei lá, acho que 95% dos meus amigos é do Brazos. Eu já trabalhei em algumas unidades, enfim, e trouxe amigos pra vida, sabe? E o Brazos, ele tem, sim, essa característica de te abraçar, né? Não existe essa distinção entre, esse é o presidente, é o escritório central, Não, eu acho que todo mundo, sabe assim, tem uma comunhão muito legal, né? E sim, eu acho que isso é uma característica de quando eu comecei no Brás e que vem até hoje, que eu acredito que agora vai só, enfim. É muito cultural, não, Breno? Muito. Você já fez amigos do Brazos, Fernanda? Você é uma delas. Responde direitinho. Você é uma delas. Mas antes de entrar aqui, você falou que fazia publicidade, mas você também teve uma empresa. Uma mini empresa que eu fiquei sabendo. Então, na realidade, eu tive uma lojinha, né? Era uma lojinha online de moda íntima feminina. E foi durante a pandemia, em 2020, que eu criei. Eu não trabalhava ainda na época. E eu pensei, por que não, né? Não estou fazendo nada, tipo, let's try. É muito bom que vocês, a história sempre vem, por que não? Tudo muito natural, assim, só... Na realidade, isso veio até, tipo, foi uma coisa assim, um instalo da minha mãe. A minha mãe você não tá trabalhando ainda, tipo, por que não? Você tem jeito pra essa coisa de internet e tal, hoje em dia isso tá muito em alta. Eu falei, é verdade, vou tentar. Já de Picon da Taquara. Picon da Taquara. 100 milhões na conta, mas tudo bem. Um dia vem. E aí, foi, tipo assim, foi uma experiência muito legal. Deu muito certo durante, tipo, o tempo que tava ativa, né? Eu precisei parar porque eu consegui um estágio na época e mais a faculdade, tipo, que voltou presencial, né? Antes online, por causa da pandemia, eu consegui administrar mais, porque eu ficava em casa sempre. Mas depois voltou presencial e, assim, ficou muito pegado, porque a gente tem tendência de achar que essas coisas de internet, conteúdo, é tudo muito simples. Liga a câmera, gravou um segundo, bem, tchau. Começa a trabalhar com isso e descobre que a gente descobre que não, exatamente. Eu ficava horas, às vezes, tipo, pra gravar um vídeo, pra editar um Reels que ia postar, fazer sequência de story. Então, tipo assim, era trabalhoso. E aí, com a rotina, eu não consegui manter tudo. Foi só por isso que, tipo, eu parei, mas foi uma experiência bem legal. E como é que você falou sobre as redes sociais? Se tornou cansativo pra você em algum momento usar a rede social enquanto ferramenta de trabalho? Sim. A rede social enquanto uso pessoal, assim, eu gosto muito. Porque eu posto o que eu quero, quando eu quero, se eu tiver vontade. Mas, como trabalho, tinha essa pressão do eu tenho que gravar tantas coisas. Tinha época que eu não tinha mais ideia mesmo. Tipo, tava sem ideia. E você tem que postar, porque tem que estar movimentando sempre. Então, sim, se tornou um pouco cansativo. Tinha hora que eu não queria mais olhar o celular, sabe? E você, gente, você é fã de rede social ou não? Então, sim, assim, curto, né? Eu acho que eu tô envelhecendo. Getting old. E na rede social é tudo muito rápido. É tudo muito rápido, né? E assim, eu tenho o exemplo em casa dessa rapidez, dessa agilidade. Você tem que keep up, às vezes, você assim... Sim. Eu falo, vamos fazer um bumerangue. Ai, Fernanda, eu não sei fazer. Acabou de acontecer. Pra quem não viu, o James detesta fazer bumerangue. Eu tenho pavor de bumerangue, porque eu sempre, assim, eu nunca consegui encontrar enfim, mas... Balanço de cabeça certa. Mas essa coisa do keep up é engraçado, porque não só em casa com a Fê, mas no dia a dia da unidade, né? Os meus professores têm a idade da minha irmã. Então, assim, eles são mega antenados com essa coisa da internet e tal, e aí eu... Então, calma aí, para. Tá bom, gente, eu não sou tão idoso assim, não é isso? Um pouco, né? Que você tá falando que também parece que você já tá... não. Mas é uma geração diferente. É diferente. Assim, eu curto muito a rede social. Eu confesso que eu não tenho a paciência
que eu, assim, né, caso eu precisasse disso pro trabalho, a nível de saber assim, o meu ganha-pão, não sei se daria certo. E na pandemia, como é que foi pra vocês, assim? Porque tudo que a gente fazia era muito online, né? Tudo precisava da tela, precisava da internet. Eu sou muito old school, né? E aí, na pandemia, a gente precisou se readaptar, né? Pra galera mais nova, eu acho que foi um facilitador, né? Porque eles já tinham contato com aquilo ali. É claro, todo mundo se readaptou na pandemia, mas eu acho que com relação a computador, a internet, foi um pouco difícil. Assim, de estar o tempo inteiro olhando ali, tudo que você fazia era ali no computador. Eu lembro que eu levei o meu computador do Brazos pra casa, então assim, era aquilo o dia inteiro, no dia e noite, noite e dia. E com filho pequeno, era um. Eu acho que a pandemia foi um marco, assim, para as nossas relações com a internet, com a tela, com a rede social. Acho que a gente era uma pessoa antes de ter que usar aquilo constantemente, e agora nós somos outras pessoas. Como é que fica a saúde mental nisso tudo? Você acha que... Como é que é, assim, pra você, Fernanda, por exemplo, que usa muito a internet, inclusive como ferramenta de trabalho hoje em dia? Então, eu acho que durante a pandemia, assim, além dessa questão de que era computador 24 horas por dia, por exemplo, hoje eu trabalho com o computador praticamente também o dia todo, mas assim, eu tenho o escape de, tipo, eu saio do trabalho, eu vou pra faculdade, eu vejo pessoas, eu me reúno com os meus amigos. Eu acho que durante a pandemia, o que pegava mais era que era da tela pra tela, da tela pra tela. Tipo, você não tinha esse escape em nenhum momento. Então, assim, foi muito difícil, mas pro final da pandemia já eu tava, tipo, surtando. Eu moro muito longe da minha faculdade. Eu moro, tipo, aqui perto, na Taquara, e estudo em Niterói. Então, assim, quando veio a notícia de vai voltar presencial, eu falei, meu Deus do céu, não, por favor, porque isso tipo, ele tava 2 horas. Você não morava mais com a sua mãe? Não, eu morei 1 ano lá em Niterói, que foi o primeiro ano de faculdade. E aí depois eu voltei pra casa da minha mãe, porque, enfim, a pandemia começou e aí não fazia sentido, né, eu ficar lá. E aí quando voltou pro presencial, no primeiro momento eu fiquei tipo, não, porque o tempo que me economizava, não precisar ir até lá, era demais. Mas assim, logo depois que eu voltei à rotina, eu vi que isso ajudou muito, assim, tipo, até o próprio trabalho aqui. Vir, encontrar pessoas, conversar, rir. Isso ajuda muito, assim, na saúde mental. Eu lembro que na pandemia era aquela coisa das paredes de casa e você conviver só com aquelas mesmas pessoas 24 horas por dia era agoniante. Você teve esse mesmo sentimento? Eu dei graças a Deus no momento que a gente voltou pro presencial, eu saí correndo pro Brazos, quase que abri a unidade sozinho, limpei tudo e quis ficar aqui. Porque assim, o home office, você tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque você tem os dois extremos. Ou você overwork, né? Você trabalha ensandecidamente, ou você trabalha de menos. E aí, quando eu digo trabalhar de menos, é você procrastinar, né? Você começa uma coisa, para, começa... E assim, é muito trabalho, né? Na época da pandemia, durante um período, os diretores das unidades, a gente ficou meio que responsável durante uma semana aí pelo celular da unidade, pelo e-mail, enfim, por tudo. Até descobrir como é que Foi enlouquecedor, assim, insano. E eu acho que o home office para muitas pessoas funciona bem, né? Para mim não. Eu preciso ter essa rotina, levantar, me arrumar, vir pro trabalho, né? Foi o que a Fernanda falou. A gente está em contato direto com o computador quase que 24 horas. Realmente, mas você tem aquele momento de você levanta, toma um café, bate um papo, troca uma ideia. E eu saio da minha sala, vou na sala dos professores, Os troco. comunicados podem ser Exato. face to face, né? Exato. Esse dia a dia dos alunos chegando na escola, isso é muito bom. Dá uma provinha presencial, saudade. Tanto que é engraçado que hoje em dia, assim, a gente acabou... O online veio para acrescentar, né? Para agregar. E aí, hoje em dia, as pessoas perguntam, a prova pode ser online? Aí as minhas secretárias sabem que eu super prefiro presencial, né? Pode ser online. Mas você prefere presencial? Eu prefiro. Se perguntar, né? Fala. Vocês chegaram a fazer terapia em algum momento? Assim, nessa... Eu, na verdade, fiz terapia durante muito tempo, um pouco antes da pandemia. Eu parei de fazer terapia quando a pandemia começou. Por quê? Não tinha tempo. Na verdade, a minha terapia era presencial. E na pandemia não podia ser presencial, for obvious reasons, né? E
eu fiz algumas sessões, acho que umas 2, mas não rolou. Não teve, não rolou. Tem gente que não curte muito. Eu né? preferi fazer terapia online, sabia? Eu nunca fiz online, eu já fiz presencial. Então, assim, não sei a sensação. Mas tem gente que não se adapta, né? Eu não curti, né? Assim, não curti. Aí, enfim, veio a pandemia. Na verdade, a minha terapia na pandemia acabou sendo academia, enfim, quando liberou as restrições e tal. Mas quando voltamos para presencial, aí eu voltei para terapia presencial. Terapia é muito importante, acho que todo mundo tem que fazer. Eu acho que essa conversa de saúde mental, cada vez ela ganha mais força e tá que tem. Ainda mais no momento pós-pandêmico, né? Porque, assim, a gente enfrenta as sequelas da pandemia, ainda vamos enfrentar por um período. Acho que E você tem uma filha, né, James? sim. Baby Cissa, Cecília. 4 aninhos. 4 anos, tá. E ela faz parte, se for da Fernanda, que você tem que keep up, mas a Cecília faz parte dessa geração que vem ainda depois da sua irmã, que já vai estar muito mais. Não, é bizarro. E assim, é legal, porque além dessa parte, eu acho que a gente já falar de saúde mental agora é muito importante, porque essa geração dela vai crescer sabendo que é importante. A gente não cresceu sabendo que é. Não sei você, mas assim, quando a gente era criança, adolescente, era, tá chorando porque é adolescente. É. Adolescente é tudo assim, revoltado. Né? Então, eu acho que você tem um outro olhar criando a Cecília agora, não sei. Total. Eu acho que você tocou num ponto importante. Quando éramos crianças, adolescentes, assim, a gente não tinha os nossos pais, por uma falta de, enfim, né, de informação, né, não tinha esse cuidado, né, com saúde mental. Hoje em dia, eu vejo na minha filha, você vê traços de ansiedade numa criança de 4 anos e que você, na realidade, precisa de alguma forma tratar, né? O importante da terapia, hoje eu fazendo terapia, me ajuda a saber lidar com isso, com uma criança de 4 anos. Eu não quero que é ela... só birra, né? Exato, não, e não é. Não é. E isso é você desvalidar muito a criança, né? Sabe? Você desvalidar o que a criança tá sentindo. A gente se frustra, a gente fica ansioso, a gente fica chateado. Minha criança A criança também fica, só que ela tem formas diferentes de demonstrar. Então, assim, Nem estressado. A gente não sabe, às vezes. exato. É conversar, assim, é sentar, conversar. A gente tem um cuidado muito grande com a Cecília, assim, com relação a isso, né? Não é levantar a voz, é sempre conversar ali numa altura ali próxima dela, olhando no olho. E, sem dúvida, a terapia ajudou com relação a isso. Cecília é amor de sua vida também. Ela é, né, minha sobrinha e minha filhada. Meu xodózinho. Você já pensa em botar a Cecília no Brasas em algum momento, assim? Com certeza. Vai continuar a tradição. Família. As soon as possible. Ela tá com 4, daqui a... ano que vem ela já pode. Não sei exatamente por uma questão logística, né? Se ela entraria já no Pre-K ou no Kids, mas enfim. Mas sim, sem dúvida. Os kids é um pouquinho mais pra o James já querendo avançar a criança. Não, eu digo não entrar ano que vem, mas mais pra frente. Logo ela se forma e aí ela faz na minha 14 anos. Exploração infantil. Mas por falar em começar muito jovem, assim, James tem uma coisa que talvez a galera não saiba sobre essa trajetória do Brasil, né? Que você contou e não falou o grande mistério de James. Você falou, entreguei meu application form e aí ficou, mas Então, conta aí essa coisa que ninguém sabe. isso é uma história engraçada, porque é o seguinte... Enrolar. Pois é, eu comecei no Brasas com 17 anos, né? E foi muito engraçado porque, né, como eu disse, eu entreguei o application form sem nenhuma pretensão. 17 anos, né, gente? Vamos virar, 17 anos, tem que ir, né? E aí, fui chamado, segundo dia de treinamento, comecei e tal. Me empolguei, fell in love, gostei daquilo ali e fui. No final do treinamento, se deram conta de que eu tinha 17 anos. Porque na realidade, assim, eu entrei porque houve uma desistência, né? No segundo dia houve uma desistência, eu acabei entrando e fui. O que acontece, né? A galera chega e fala assim, Tipo, it's not for me. Mas enfim, e aí no final deram conta de que eu tinha 17 anos, né? E aí tinha uma questão prática, né? De documentação, certificado de reservista, essas coisas e tal. Eu logo fiz 18, né? Eu fiz treinamento em julho, fiz 18 em setembro. Mas assim, comecei com 17 no Brasas. E é engraçado porque eu sempre mentia a minha idade pros meus alunos. Porque eu pegava turma, por exemplo, assim, turma de juniors, turma de kids. Juniors eles tinham quase que a minha idade, né? Então, assim,
Eu sempre tive 21. E é engraçado porque... Até fazer 21. E é engraçado... 25, 21? É engraçado porque, assim, eu tinha que me organizar mentalmente muito bem pra eu não cair em contradição, né? A 21 ano passado, contada. ser super bem contada. E, assim, em algum momento eles me pegaram, né? Tá. Mas aí você já Sim. tem experiência Mas suficiente pra... já tinha, exato. Eu passei por isso, mas eu entrei no Brasil com 18. Eu cheguei a mandar com 17, aí não me aceitaram, porque perceberam que eu tinha 17. No início do ano, e aí no treinamento do meio do ano eu tinha feito 18 e entrei. Só que assim, você não tinha tido contato com o Brasil, eu era aluna, né? Então eu saí num ano e entrei no outro. Então a galera que me conhecia, mas que não tinha se formado ainda, me via passando e falava assim, o que essa menina tá fazendo aqui? E aí eu substituí, eu dava aula pra, sei lá, pai de gente que tinha se formado comigo na escola no ano anterior, no ensino médio. E olhavam pra mim e falavam assim, eu te conheço, você não tava na formatura do meu filho? Eu falava, tava, quantos anos você tem? 20. Mas eu repeti de ano. Eu contava umas histórias, eu tinha cabelo roxo na época, então eu tinha cara de criança desse tamanho, mas eu falava, hoje em dia eu gosto de mentir pra baixo. Eu sei, quantos anos você tem? 20? Não tem, tipo assim, tenho sim. Hoje em dia com certeza a gente mente pra baixo sempre. Mas antes não. E aí por muito tempo foi isso, entendeu? E Você nunca pareceu muito velho também, né? Carinha. eu não usava Então, barba. mas se você me falar hoje que você tá no... Eu não sei quantos anos você tem, talvez eu fale... Mas assim, se me disser que tem 20 e poucos, eu vou falar, tem. Mas... Ele é 10 anos mais velho do que eu. Fica Tá aí, bom, fazendo as vai. contas. Eu tenho 31, gente, é isso. Fernanda é o baby do marketing, então, assim, poxa, Mas 21. Na realidade, não. A Bia é mais nova do que eu. a estagiária nova. Ela fez 20 essa semana. Eu vi a festa dela, foi muito legal. Mas você é muito nova, você já tem... O James começou com 17 com muitas responsabilidades, mas você também, assim, você entrou no Brasil e você falou, parece que já aconteceu um monte de coisa, e você com 21 anos toma conta de muita coisa, assim, sua, né? Não é aquela coisa, estagiária é o famoso cafezinho, fazer a xerox, você não faz isso, você Não. tem umas responsabilidades gigantes aqui, conta pra gente um pouco quais são. Então, isso que você falou é engraçado, porque, assim, é muito legal ver que hoje em dia, empresas, no geral, assim, tipo, não sei no geral, mas a maior parte tá mudando essa cultura de que, o estagiário é pra, tipo, pegar cafezinho, imprimir coisas. Não é isso, né? Tipo, a ideia é justamente você aprender na prática o que você vê na faculdade, né? Poder se aprimorar e, enfim. E aqui no Brasas, tô tendo muita essa oportunidade. A equipe como um todo, mas a equipe de marketing, as meninas, elas são ótimas. Elas são ótimas. Elas, assim, me deixam super livres e à vontade pra dar minha opinião, opinar sobre tudo. Totalmente parte do time. E, assim, como você falou, tem várias coisas que é do departamento, mas eu toco mais sozinha. Principalmente relacionadas às redes sociais. Com você. Eu adoro o linguajar do marketing, que é sempre... Ela fala assim, não, porque eu toco tal coisa para alinhar, não sei o quê. Enfim, de não sei o que ela... É direto, você acha que é brincadeira, mas a Fernanda fala assim. Ai, droga, desculpa, gente. Mas a gente faz muito essa parte de rede social. Isso. A Fernanda hoje está de entrevistada, mas ela também entrevista neste podcast. E a gente lançou recentemente o TikTok, assim. James fez TikToks pra gente, inclusive, já. Olha, eu tô me sentindo um máximo com essa coisa de fazer o TikTok. É engraçado porque, assim, isso tem um pouco a ver com boomerang, né? Fez um trauma. Tem um pouco a ver com boomerang, que eu penso, cara, que eu não vou conseguir fazer. E aí o primeiro, que foi aquele dos acronyms, né? Isso. E aí eu falei, caraca, será que vai dar certo? E eu achei o máximo, e fico vendo em looping, sabe assim, super meu fã. Então, no primeiro momento, não. Eu fico um pouco meio que assim, com vergonha, sabe, daquilo ali. Mas eu vi que foi super bacana. E esse último, foi o TikTok que a gente fez do Dia das Secretárias. Foi super legal, Legal. sabe? E tá sendo legal. Mas assim, pra mim ainda é... Eu tenho pra onde ouvir minha voz, não é nem o vídeo. Acho que eu a minha voz. voz gravada. A gente fica aqui, né? A gente quer gravar, aí a gente às vezes só tem a gente, a nossa cara no TikTok. A gente, precisamos de pessoas novas. Aí a gente vai lá embaixo. James, grava pra gente. E aí a pessoa nova é sempre a mesma pessoa. James Ray. Ela. Mas é a galera que mais engaja. E é isso, a gente ficou tanto tempo pra colocar esse TikTok no ar. Tudo bom? Temos o próximo entrevistado já chegando. A gente ficou tanto tempo pra botar esse TikTok no ar
porque a gente tinha muito medo, né? Eu acho que você sentiu também, de, meu Deus, mas a gente você tem que postar o tempo todo. E aí eu lembro de alguém falar pra gente, faz. Coloca, gente, no Pedro Mirim, que tem que ser entrevistado em algum momento aqui. Tem. A gente tinha muito receio, né, Porque, assim, é uma redes sociais, num geral, é uma coisa muito rápida. E não é o nosso TikTok, é um TikTok empresarial. Que, assim, o TikTok tem muito essa pegada do humor, do fã e tal, mas a ideia da plataforma nada mais é, né, do que expressar o que é a marca Brasas. Então, assim, é uma responsabilidade, mas tá sendo uma responsabilidade muito legal. E a gente bombou muito, né? É importante você falar. Inclusive, se vocês não seguem, @Brasas English Course, por favor. Muito marqueteiro. Ela fez a marketing dela. Mas a gente lançou em agosto. Julho. Foi em julho. Foi? Eu acho que ou julho ou agosto, se não me engano. Mas a gente... Ela Uns 3, 4 meses de seguidores. 20 mil seguidores. Organicamente, né? Que é importante. Assim, não foi Então... mas foi, assim, foi muito... A gente começou de uma forma muito caseira no sentido de... Éramos eu e você. Né? A gente não tinha muito. E James. Eu, você e James. Mas eu acho que isso que a Fê falou com relação a esse balanço é importante, né? Porque eu acho que o TikTok é ainda um pouco mais do que o Instagram, porque tem essa veia de humor. Tem que ser uma coisa engraçada, tem que ser uma coisa que chame atenção, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder a essência do que é o Brasas, né? Um curso de inglês, né? Tem que ser sabe? interessante. Exato, tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. E eu acho que... Olha eu fazendo o marketing da irmã. Mas eu acho que ela tá super bombando com relação a esse balanço, sabe? Ela consegue encontrar claramente... Ela e toda a equipe, enfim, que tá engajada nisso. Consegue encontrar esse balanço do fun, mas... Sem ser bobo, né? Exato. Ser... É difícil passar. O fun e o bobo, às vezes, É difícil. muito juntos. É difícil. E assim, no TikTok tem muito isso, né? De tipo, as trends, e aí você... Às vezes a trend tá bombando, mas é algo muito besta. E aí a gente pensa, como que a gente pode pegar um negócio que tá bombando e transformar em algo que não seja tão besta? Que tem um conteúdo, sabe? E eu acho que pra mim disso, gente, e no Brasas no geral, eu acho que o marketing é o reflexo, às vezes, do que a gente faz também em sala de aula, na universidade, porque até pra criança, às vezes eu sinto que as pessoas tratam crianças como se elas fossem, às vezes, bem bobas, assim, sabe? Pra criança faz um negócio muito bobo. E não é, cada dia mais a gente vê que a criança isso super também agora. quer entretenimento, Sim. né? Não é colocar ali, eu vou botar só um bonequinho dançando e ela vai adorar. Não é assim. Então, acho que a gente tem esse cuidado também de que pra todas as idades não precisa ser bobo. Sim. Brasas não é bobo. As pessoas acham que um curso de inglês no Brasas pra uma criança é muito difícil, né? Difícil no sentido de... Não é só... Ela não fica um ano inteiro aprendendo um alfabeto. Não. Sim. Entendeu? Ela aprende. E isso, na verdade, quando a gente vai vender o Brasas para essa faixa etária, a preocupação dos pais é exatamente essa, né? Meu filho vai aprender ABC only. Não. O Kids One, você bem sabe, é um material, assim, super completo, né? A gente tem uma preocupação de imergir o aluno no inglês desde o início, né? E não é com ABC only. Não é car, é it's a car. Então, você aprende aí desde sempre a estrutura, enfim, verbo... Não, total. Eu lembro que quando eu fiz o Kids One e o Two, né, os 2 primeiros anos de Brasas, eu já sabia me comunicar muito bem, assim, tipo, tinha noções... Você não passa fundo, Não, nem pouco. Eu lembro que sempre, desde essa época, com 9, 10 anos, até eu me formar no ensino médio, com 17, tipo, sempre gabaritava todas as provas do colégio, porque... Tá sempre muito à frente. Era realmente muito à frente aos alunos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, James, enquanto professor, que a Fernanda falou sobre prova da escola e tal, de um aluno, às vezes, fala assim, teacher, minha professora da escola falou não sei o que, mas eu falei pra ela que tava errado, porque eu aprendi no Brasas, assim. Sempre. Já aconteceu. Eu tava falando que ele levou prova uma vez. Assim, professora, eu corri minha prova da escola, que eu acho que eu tô certo, e eu ficar assim, gente... Um minuto. Isso, E tem ela tá falando assim de quando ela começou e tal, no Brasas. Tem uma outra curiosidade também, que talvez vocês não saibam, mas a Fernanda foi minha aluna. Mentira, eu sou da verdade. A gente esqueceu de falar isso aqui, mas sim. Ela foi minha aluna. Como era ser irmão como professor? Assim, num primeiro momento, eu até fiquei meio assim, tipo, ele pode ser meu professor e tal. Porque eu era de uma outra turma, mas eu precisei mudar o horário, enfim, por logísticas. E aí a única turma no livro que eu estava, no horário que eu podia, era dele. Qual era o livro, que eu sou curiosa?
Foi no Book... Eu acho que você foi no Book 5. Entrou no Book 5 e ficou até o Book 9 com ele. Dos magníficos. Foi do Book... Não sei se foi do Book 4 ou do Book 5, mas eu acho que foi do Book 5 até o Book 9. E aí no Book 9 eu fui Foi promovido. pra direção. Né? E eu troquei de professor. Mas, assim, foi uma experiência muito legal, porque... Foi engraçado. No início era... Os dois ficaram Sem graça. cheios de dedos. É. Entendeu? E os alunos sabiam que nós éramos irmãos, assim. A gente também nunca escondeu nada. Até porque o tratamento era o mesmo, né? Muito pelo contrário, eu puxava mais a orelha dela do que dos outros alunos. Sim. Então, assim, Mas as pessoas acham que vai ser muito mais fácil, não é, né? O marido da outro dia ele tem pavor de ter uma aula e uma prova comigo. não, mas Falou assim, você vai tirar ponto meu à toa. Eu falei assim, você nem em casa, você não vai. Exatamente. na realidade a gente evitou, né? Ela realmente só foi porque não tinha outro horário, não tinha o que fazer. E aí... E assim, no início eu ficava meio assim, tipo, porque eu tinha medo de passar essa sensação pros outros alunos, de que, eu ia ter um tratamento diferente porque era irmã dele. Mas muito pelo contrário. Você sempre foi boa no inglês também, é importante. Assim, Você fala inglês muito bem. eu sempre gostei de inglês. Nunca foi nada, tipo, uma paixão igual era com meu irmão. Ele sempre gostou muito, assim. Mas eu sempre tive muita facilidade. E eu gostava. Você quer outra curiosidade? Desculpa te interromper. What? Fernanda também foi minha aluna. Verdade. Foi minha teacher na conversation. Teve alguns professores. Tive alguns professores muito bons. Todos. Te cortei totalmente. Não foi só ter, eu lembrei. E aí foi isso, mas sim, foi muito legal. Ter sido aluna dele, foi uma experiência muito boa. Não é porque é meu irmão, mas ele é muito bom. É verdade. Como teacher. Como diretor também, mas como teacher ele era muito bom. E foi muito legal. Ele disse que Ele é Sou teacher. professor. Teacher. Estou o diretor. E galera, e daqui pra frente, assim, eu acho que pra gente começar a finalizar, a gente falou muito sobre a trajetória de vocês no Brasil, como começou essa relação de vocês aqui. O que vocês querem daqui pra frente? Quem vai responder primeiro? A cara assim. Essa resposta. Você nasceu primeiro, você responde primeiro. Você já é diretor, né? Então, acho que você já tá numa posição também Sim. muito boa, mas quais são os seus planos futuros? A minha ascensão profissional no Brasil foi bem rápida até, né? Eu fui pra direção com 23 anos. E, sim, Menino prodígio. me foi... E, assim, eu sou muito grato ao Brasas, a tudo, né? Eu costumo dizer que tudo. Eu olho, assim, a minha volta, tudo que eu tenho, eu devo ao Brasas. Tudo, absolutamente tudo. Essa calça jeans que eu tô usando, sabe? Eu devo ao Brasas. Porque foi uma empresa que sempre me acolheu. Eu sou muito grato a tudo e a todos, né? E o que eu vislumbro, né? Eu quero ver o Brasas crescendo, né? E, obviamente, sendo parte disso, né? Essa unidade, a unidade que eu gerencio, que é o Parque Olímpico, é uma unidade que tem um potencial incrível, né? A gente fez 5 anos agora, a gente abriu em 2017, finalzinho, fizemos 5 anos. E ela só cresce. E aí, quando eu digo que eu quero ver o Brasas crescendo, eu não tô falando do Parque Olímpico em si, eu tô falando de expandirmos, abrirmos escolas fora do Rio, enfim, levar a marca Brasas pra frente. Você teve grandes desafios, assim, porque você começou a dar aula com 17, você virou diretor com 23, numa unidade que hoje opera também o escritório central, muito perto. Então, você sempre lidou muito bem com os desafios. A pessoa tem um problema aqui verbal, mas com os desafios. E foi muito desafiador pra você até hoje. Porque você começou novo. Imagina, diretor com 20. Você acha que a galera... Foi difícil, porque na realidade, quando eu fui pra direção, não foi exatamente pra essa unidade, pra unidade do Parque Olímpico que eu gerencio hoje, eu fui pra Ipanema, unidade de Ipanema. Eu gerenciei Ipanema durante um ano e pouquinho, e aí recebi depois a proposta pra vir para o Parque Olímpico. Então, assim, foi um desafio mega, né? Porque eu tava lidando com pessoas que tinham de braços o que eu tinha de idade. Eu passei muito. Mas, assim, eu acho que eu tentei trazer leveza pras coisas, né? E disso eu tiro muito de assim, profissionais que eu tive como exemplo, né? A minha primeira diretora no Brasil foi a Raquel, que é a diretora do Valqueire hoje, e eu sou Foi entrevistada aqui, assistam. mega grato, Raquel, I love you. A Raquel sempre me deu, assim, exemplos muito claros do que era ser um bom gestor, do que era, enfim...
E ela sempre falava muito isso. E ela sempre trazia muito esse senso de leveza, sabe? O mundo tava se acabando, mas a Raquel tava ali, ó, leve. E eu trouxe isso um pouco pra Ipanema. Eu confesso, eu entrei, assim, né? Fiquei tenso, porque era um desafio muito grande. Mas eu acho que eu, com o tempo, consegui balancear isso, né? E, enfim. E você abriu o Parque Olímpico, que é uma unidade de muito sucesso, e continuará sendo. E você, Fê? Você começou... Sua história com Brasas começou há muito tempo, profissionalmente há um pouco menos de tempo, né? Mas como você vê esse seu futuro daqui pra frente? É aqui, seu futuro? Então, Fala que é, é doido porque geralmente. É doido pensar isso porque geralmente quando a gente faz estágio é aquela. É aquela sensação meio que de obrigação, né? Ah, eu vou ali porque eu tenho que fazer isso e tal, me formar. E aí depois, tipo, eu sigo minha vida. Mas eu não tenho essa sensação aqui, graças a Deus. Eu fui muito bem acolhida desde que eu entrei. Essa coisa que o Brasil tem dessa sensação de pertencimento. Eu tive isso desde o início, então, assim, eu me sinto em casa aqui. É um trabalho que eu gosto de fazer. Então, eu espero sim continuar aqui, poder crescer, enfim, ajudar, colaborar para o crescimento da marca, da empresa. E, enfim. Hashtag tem efetivação. Eu falo de toda oportunidade que eu tenho. A Fernanda sabe, toda oportunidade que eu tenho. Gente, eu morro de vergonha, porque parece que sou eu que tô pedindo pra ela falar isso. Minha chefe, se você tá vendo isso, não sou eu que peço pra ela falar. Gente, mas como assim? Tá tudo bem? Pior se você estivesse falando, não, quero sair lá. Não, claro que não. Eu acho que quando a gente fala que quer ficar, é real. Mas eu quero mesmo. E não tá vindo de um lugar de mentira, de um lugar, pelo dinheiro, não é? Assim, eu me sinto bem aqui, sabe? É um trabalho que é prazeroso de fazer. Óbvio, tem aqueles momentos de, meu Deus, estou surtando. Porque todo trabalho tem. Em todo momento vai ter em qualquer lugar. Mas é aquela sensação de eu levanto pra trabalhar, tipo, feliz, porque eu sei que eu vou chegar lá e vai ser um ambiente legal, com pessoas agradáveis, que te tratam bem, onde você é respeitada, onde você é ouvida. Uma coisa muito legal que você falou essa semana comigo, tipo, rola o cansaço, né? Sim. Porque é mentira falar que não trabalho cansa. Sim. Mas foi muito legal na sexta, a Fernanda, de quinta pra sexta, assim, a Fernanda ela tem uma coisa que ela não responde no WhatsApp. Uma vez eu mandei um e-mail pra ela, mandei um e-mail de manhã, falei assim, bom dia, você pode me responder no WhatsApp? Aí ela viu o e-mail antes. E aí, chegou nessa quinta pra sexta, ela não me respondeu. Falei, cara, a Fernanda deve estar muito chateada comigo por algum motivo. Ai, eu me sinto muito aliviado que você esteja falando isso, porque não é pessoal. Não, e aí, cara, não o é presidente pessoal. da empresa falou assim, Fernanda, responde a Mel, pra você ter noção. E aí, Gente, perdão, é porque o meu WhatsApp é 55 mil conversas ao mesmo tempo. Ah, assessora então de imprensa. importa. Pois é. mas aí foi muito legal, porque ela não me respondeu. Eu falei, cara, ela deve estar muito chateada e tal. Na sexta-feira eu perguntei, falei, tá tudo bem? Será que eu fiz alguma coisa? Porque a Fernanda, apesar dela demorar, ela não é assim, ela tava assim? Não. Figurinha. Eu falei, ferrou. Aí ela falou assim, amiga, eu só tô muito cansada. Eu preciso recarregar as energias. Na segunda-feira vai estar tudo bem de novo. E tava. E é isso, acho que a gente se cansa, mas na segunda-feira a gente sabe que vai começar feliz de novo. Isso é importante, né? É isso, é muito importante. E, tipo, essa recarregar as energias, todo mundo precisa disso. Mas acho que o importante é isso, tipo, segunda-feira tá tudo bem de novo e é isso. Mas olha que alegria, hoje é sexta e tá tudo bem. Hoje é sexta. Algumas semanas são férias. Sextou, galera. Então, vamos sextar, né? Vamos sextar. Mas antes de a gente sextar, última coisa, prometo. O que vocês deixam de recado, de mensagem pra galera que trabalha com vocês? Qual é... O que você deixa, James? Qual é o seu... Não só pra quem trabalha pra você, mas com você, pro Brasil no geral. Deixa uma mensagem aí. Assim, eu vou falar um pouco mais direcionado pra minha equipe, que eu assim, tenho um carinho muito especial. Que eles, assim, eu tenho muita sorte em poder contar com pessoas tão leais, né, ao Brasas e a mim. E sim, pois é. E eu acho que isso é tão gratificante, né? Porque você começa um castelinho lá no início, lá no começo, e você vai construindo aquilo e você vê o quanto de ajuda que você teve, né? Só que eu acho que nada disso seria possível se não estivéssemos numa empresa que
ajuda tanto o profissional, que cuida tanto do profissional. Então, assim, o meu recado para essa galera, e aí pode ser extensivo ao Brasas como um todo, vocês têm muita sorte de trabalhar no Brasas, né? It's not about luck only, né? Não tem a ver só com ter sorte. No sentido de estar. De estar, exato, né? E o Brasas, o Brasas é uma empresa incrível, assim, que acolhe em todos os aspectos, em todos os campos, sejam profissionais, seja pessoal, Então, assim, vocês têm muita sorte de estar no Brasas. Que bonito. É o próprio fandom da Juliette. Você nunca esteve só. Você sempre esteve lá. Mas é verdade. Mas E você, Fê? Seu irmão falou muito bonito. Nossa, me deixou intimando uma situação. Não, mas eu acho que eu gostaria de deixar um recado mais para as meninas que trabalham comigo e para o Pirim, porque a gente sempre fala meninas, porque o marketing é lotado de mulheres. E a gente sempre fala meninas, meninos, e a gente esquece do Pirim. Então, meninas e Pirim. Isso é o Brasas, né? É Brasas, não é o marketing, é o Brasas que mulheres, né? Então, eu queria mais agradecer mesmo, porque tem pouco tempo que eu tô na empresa, né? Menos de 1 ano, mas assim, ao mesmo tempo que é pouco tempo, foi aquilo que a gente falou, eu tenho a sensação de que é muito tempo, porque eu já vivi muita coisa e principalmente eu já aprendi muita coisa. Eu sinto que nesses 9 meses, o meu crescimento profissional foi enorme e pessoal também. E eu acho que, assim, graças a eles, sabe? Que como gestores, tipo, me dão segurança, me ajudam nas coisas pra... Hoje em dia eu me sinto muito mais segura em várias, tipo, atitudes que eu tenho que tomar. Tipo, eu sei o que eu tenho que fazer, não fico naquela... Sabe? Eu acho que por conta deles, né? Deles terem passado toda essa segurança e aprendizados pra mim. Então, thank you pra vocês. Vocês vão super orgulhosos, não? Super, ai. Gente, eu só queria falar, e de verdade, eu falo off-camera também, mas assim, vocês dois são profissionais incríveis. São pessoas muito legais, eu adoro vocês enquanto pessoas, mas assim, como alguém que também trabalha aqui há muitos anos, vocês são pessoas pra admirar. De verdade, assim, eu não tive muito contato com você, o primeiro contato que eu tive sobre você foi com uma das meninas da limpeza lá embaixo, tomando um café. Ela falou, o James, acho que foi a Andréia, ela falou, o James é maravilhoso, o meu chefe, olha, e aí ela contando no show, eu falei assim, gente, eu tenho que ser amiga do James. E aí depois eu descobri que a Fernanda era sua irmã, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que ser amiga do James. Mas assim, ali foi muito engraçado, né, porque quando ela, tipo, a gente se aproximou e tal, e ela falou, seu irmão gosta de mim, porque eu gosto muito dele. Eu lembro disso, assim, eu acho que... Sim, é recíproco, Mel. Mas vocês são pessoas muito legais, eu falei isso, mas são profissionais incríveis. Trabalhar com você é uma honra, de verdade. Com você também. E te encontrar e te admirar também. Vocês são, de verdade, assim, muito brasas. Eu acho que talvez esse seja o maior elogio que eu possa dar pra vocês. Vocês são o Brasas desde sempre. E eu tô muito feliz, tô muito emocionada. Não percebi, mas tá aqui como Mimos. Ai, meu Deus. Todo mundo recebe mimos off-camera. Vocês são os primeiros a receberem, assim. Uau. Que honra. So important. Muito obrigada. Eu entregar o presente, muito obrigada. Obrigada por terem topado. Eu sei que vocês dois estavam nervosos, assim, de... Não sei o que vou responder, mas obrigada. Tava nervosa porque eu acho que é mais fácil estar do outro lado, que também é difícil, não é fácil. É fácil fazer fazendo mal qualquer um. Não, é difícil. Porque eu tive essa experiência na semana passada e eu também estava nervosa, mas eu tava com a sensação de responder, é mais difícil ainda. Mas você é ótimo, deixou essa conversa super leve. Maravilhosa, deixou a gente super tranquila. Eu confesso que eu estava um pouco tenso. Que é engraçado porque a gente, na sala de aula do Brasas... Muda um personagem. É um personagem, exatamente. Mas quando a gente tá aqui... Sabe, aí as pessoas perguntam, você é tímido? Como você pode ser tímido? Você trabalha no Brasas. Mas esse é o objetivo do podcast também, mostrar quem a gente é, quem vocês são. Exatamente. Fora do personagem. Sim, mas olha, você foi incrível. Foi um prazer estar aqui. Quanta rasgação de seda. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você. Thank you. Galera, assistam, curtam, comentem, corte no TikTok, no YouTube, no Instagram. Dá engajamento, tá bom? A gente trabalha muito.
A gente trabalha muito. Tchau, Bye, guys.